Fala galera, beleza? William Silva aqui. A gente está de volta com mais um vídeo e nessa aula a gente vai aprender mais uma forma de gerenciamento de estados aqui no Flutter, utilizando o pacote do Flutter Triple. Esse pacote é gerenciado pela equipe da Flutterando e ele basicamente implementa o padrão do Segmented State Pattern, chamado SSP. Basicamente o que esse padrão faz é segmentar o nosso estado em três partes reativas, que são o valor, o erro e o carregamento. E cada segmento desse pode ser observado por um único listener ou por vários listeners. Então, para a gente aprender a utilizar o Flutter Triple, a gente vai utilizar esse projeto aqui, que é o projeto padrão de quando você cria uma nova aplicação no Flutter. Ele inicia esse template aqui para você. E aí a gente tem uma função aqui que incrementa a nossa variável que criamos aqui em cima. Ela começa com 0, e aí aqui na função ela vai sendo incrementada em mais 1. Lá no float button, a gente simplesmente chama a função. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essa regra de negócio daqui, tirar ela do código da nossa view e colocar no arquivo separado. Então a gente vai vir aqui nos nossos arquivos. Eu já criei uma estrutura básica aqui. Dentro de lib eu criei uma pasta chamada app. E aqui eu coloquei o app widget, que fica apenas o material app, ok? Que retorna a nossa homepage. E aí eu criei também dentro de app uma nova pasta chamada pages e coloquei a nossa homepage, que a gente acabou de ver aqui. Então dentro dela a gente vai criar um novo arquivo chamado home store, ok? Home store.dart. Bom, então uma store é basicamente o lugar onde a gente vai gerenciar os estados das nossas variáveis que são atualizadas lá na nossa view, beleza? Então é para isso que serve uma store. Então agora a gente vai criar a nossa store, a gente vai chamar ela de counter store, beleza? E agora a gente precisa instalar o pacote do Flutter Triple. Então a gente vem aqui no nosso terminal, e aí simplesmente a gente vai digitar flutter pub add, e aí a gente vai escrever Flutter Triple, ok? Enter, ele vai baixar o pacote pra gente e vai instalar lá no PubSpec. Pronto, instalou. Agora a gente já pode vir aqui e fazer com que a nossa classe add de stream e store, ok? Você pode ver que a classe stream store vem lá do pacote do Flutter Triple, beleza? E agora aqui por meio do generics, a gente precisa especificar qual é o tipo de exceção que essa store vai lhe dar e qual é o tipo de dado que ela vai manter também, que no caso seria o nosso state. Então aqui a gente vai utilizar apenas um exception genérico, ok? E aí o nosso estado vai ser um inteiro, beleza? Agora ele está pedindo para a gente chamar o construtor dessa classe aqui que a gente está herdando. Então a gente vai clicar na sugestão aqui, vamos apagar isso que está aqui dentro e vamos chamar o super de outra forma, com a palavra super, e dentro a gente vai inicializar o nosso estado com o valor 0, ok? Já que a nossa store gerencia estados de valores inteiros, então a gente precisa inicializar com um valor inteiro aqui dentro, beleza? Agora a gente precisa criar a função aqui dentro, que vai incrementar esse valor que está aqui na tela. Ela está lá na nossa homepage. A gente vai recortar essa função daqui, vamos colar ela aqui dentro. E aqui dentro a gente não precisa mais do setState. A gente já vai utilizar os recursos do Flutter Triple, beleza? Então, como eu falei, o Flutter Triple permite a gente segmentar o nosso estado em três. Então aqui dentro a gente pode tanto gerenciar o estado de carregamento da nossa tela, quanto o estado em si, que é um inteiro, e o estado de erro, beleza? Então a gente pode chamar uma função aqui dentro que a gente ganha quando herda de StreamStore, lá do Flutter Triple, chamada setLoading, ok? E a gente pode inicializar ela aqui como verdadeiro, ok? Então dessa forma aqui, ele vai inicializar um carregamento aqui na tela, ok? Então quando a gente clicar no botão, eu quero que ele demore alguns segundos para atualizar esse valor que está aqui na tela. Então para isso a gente vai utilizar o construtor do future chamado future.delayed. E aí aqui dentro a gente vai passar uma duration, ok? E vamos passar os seconds como 1 segundo. Beleza? Vou colocar como constante. A gente precisa aguardar com que esse delay aconteça. Então a gente vai passar aqui o async e o await. Beleza? Se você não entende esses operadores aqui de async e await,
a gente tem uma playlist completa aqui no canal, só sobre esse assunto, vou deixar passando aí agora. Assim que terminar esse vídeo, você pula lá para aprender esse conceito aqui também, beleza? Bom, agora a gente precisa atualizar o state da nossa store. Então, a gente vai criar uma variável aqui chamada int value, ok? E ele vai receber o nosso state mais 1, ok? Esse state vem aqui da stream store que a gente recebe quando faz a herança com ela, ok? Então, a gente vai pegar o estado inicial da nossa aplicação, que é 0. A gente inicializou como 0. E aí, ele vai pegar esse estado e vai incrementar mais um valor, ok? Toda vez que a gente chamar essa função de incremente. Então, para a gente entender como funciona a gerência do erro aqui dentro da nossa store, a gente vai criar uma verificação aqui. Então, se o nosso value for menor que 5, a gente vai fazer com que ele atualize o nosso estado através dessa função aqui, update. E a gente vai fazer com que o nosso estado receba mais 1, ok? Então, enquanto o nosso value, que começa como 0, for menor que 5, ele vai entrar aqui na nossa verificação e vai incrementar o valor dessa variável, ok? Se não, quando ele for maior ou igual a 5, a gente quer setar um erro na tela. Então, a gente vem aqui e chama essa função setError. Todas essas funções que a gente está vendo aqui, setLoading, update e setError, a gente herda aqui da classe do Stream Store, ok? Então, aqui a gente pode passar uma exception com uma mensagem. A gente vai passar a seguinte mensagem: erro, o state é maior que 4. Beleza? Então, ele vai setar o erro assim que o value for maior ou igual a 5. Agora aqui no final, a gente precisa voltar o nosso loading para false. Então, aqui a gente termina de carregar a tela, chamando setLoading false, ok? Agora a nossa store está finalizada, então toda vez que a gente chamar essa função de incremente, ele vai atualizar o estado da nossa tela com o carregamento, vai aguardar um segundo e assim ele vai atualizar a nossa variável aqui dentro. Se esse valor que ele está atualizando for menor que 5, ele vai atualizar o estado da nossa tela com o valor incrementado. Se não, nesse momento que a nossa variável for maior ou igual a 5, ele vai setar um erro na tela, passando uma exception com uma mensagem, ok? E aqui no final, ele termina o carregamento. Aqui dentro você poderia tranquilamente fazer uma chamada a uma API, e aí esse delay aqui não seria mais necessário, porque a chamada a uma API leva alguns segundos para trazer uma resposta. Então eu estou simulando aqui uma requisição assíncrona. Agora a gente já pode voltar lá na homepage, podemos remover essa variável daqui, não precisamos mais que ela seja declarada aqui dentro da nossa view. Vamos criar uma instância da nossa classe do Home Store aqui. Então, store, ok? Ele vai receber a nossa counter store e gerencia o estado aqui do nosso counter. Agora a gente precisa que a nossa tela escute as atualizações que acontecerem nessa variável. Para isso, a gente vem aqui no nobody do nosso aplicativo e vamos utilizar um widget que vem lá do pacote do Flutter Triple, beleza? Então a gente vai chamar aqui o Scoped Builder, ok? Aqui a gente precisa passar algumas coisas dentro dele. A primeira vai ser a store, que ele vai ouvir. A gente já passa aqui a store que a gente criou lá em cima, ok? O próximo, ele precisa ouvir os estados separadamente. Então, a gente vai chamar aqui o onload. Então, quando o estado de onload for emitido, a gente vai retornar alguma coisa aqui. Nesse caso, a gente vai retornar apenas um center e dentro dele um circular progress indicator. Ok? Apenas isso. Agora, aqui dentro, depois do onload, a gente pode escutar o estado de erro. Então, onError, a gente vai chamar aqui dessa forma, beleza? E aí, a gente vai retornar no centro da tela apenas um texto mostrando qual é o erro, ok? Então, um text. E aí, a gente vai pegar ali do error.toString, ok? E aí, aqui dentro, a gente vai ouvir o nosso state agora, beleza? Então, onState, a gente chama essa função aqui, e agora a gente pode recortar todo esse center que ele já retornava antes e passar aqui dentro, ok? Agora a gente já pode utilizar o state que ele retorna aqui pra gente, aqui dentro da nossa variável, beleza? O nosso state, ele vai ser do tipo inteiro. Então, a gente já atualizou aqui a nossa home, vamos só consertar aqui.
E agora aqui no nosso botão, ao invés de chamar increment, a gente vai chamar a nossa store.increment, beleza? É lá que está a nossa função de incremento. Então a gente já configurou nossa tela utilizando o escopo de builder. Ele vai ouvir as atualizações que acontecerem aqui na nossa store, que tem o seu estado segmentado em 3. Nesse caso aqui é o carregamento, o próprio estado em si e um estado de erro. Então a gente segmentou o estado em 3 partes reativas. Agora aqui na home a gente chama o escopo de builder para escutar esses 3 segmentos de forma separada. Isso é muito legal, porque assim a gente consegue retornar coisas específicas dependendo do estado que está sendo emitido lá na nossa store, ok? Eu vou só retornar aqui como constante, beleza? Agora a gente já pode reiniciar o aplicativo e testar para ver se está funcionando. Então eu vou abrir a depuração aqui, vou reiniciar. Agora quando a gente clicar aqui no botão de adicionar, ele deve esperar um segundo para atualizar o valor aqui na tela, beleza? Então perceba que ele emitiu o estado de carregamento que a gente setou aqui. Então quando ele viu lá na tela que o setLoad estava verdadeiro, ele chamou essa função que a gente passou aqui dentro e retornou na tela um carregamento, beleza? Ele esperou um segundo, atualizou o valor da variável, fez a verificação aqui dentro, né? Viu que era menor que 5 e atualizou o estado. No final, ele botou o carregamento para falso novamente, beleza? Então vamos incrementar aqui até que esse valor passe aqui e chegue no set error. Vamos ver acontecendo. Vou clicar mais uma vez, outra vez. Pronto. Assim que o estado fosse maior que 4, ele ia exibir uma exception igual a gente declarou aqui para ele fazer, beleza? Se você quisesse, por exemplo, ouvir esses 3 estados de forma separada, mas sem precisar retornar um widget, como ele pede aqui, que nesse caso ele retorne, quando a gente está utilizando um escopo de builder, você pode também ouvir os 3 estados separadamente, utilizando a função do observer. Então a gente vai chamar aqui a store novamente, e a gente vai chamar o observer, ok? Aqui dentro você pode observar os 3 estados, normalmente igual a gente estava fazendo ali dentro. Mas aqui, nesse caso, você não vai precisar retornar nenhum widget. Você poderia, por exemplo, retornar uma dialog de carregamento, ao invés aqui do Circular Progress Indicator, beleza? Então você pode verificar os 3 estados normalmente aqui dentro. Então, por exemplo, o onload, você chama dessa forma aqui e retorna essa função anônima que vai fazer alguma coisa. Nesse caso, a gente só quer um print, vamos chamar o onloading, beleza? Então, eu vou reiniciar o aplicativo aqui, porque a gente mexeu no nosso init state, precisamos reiniciar então a aplicação, para ele pegar essas alterações que a gente fez aqui dentro, ok? Agora, quando eu clicar aqui no botão de adicionar, quando ele emitir o estado de carregamento na nossa store, esse observer vai observar que esse estado foi emitido e vai printar aqui o onload e também vai exibir um Circular Progress Indicator, beleza? Vamos ver se isso acontece. Então a gente viu que ele realmente emitiu o estado de carregamento aqui e também printou o onload, beleza? Então essa daqui é a forma que você faz para utilizar o Flutter Triple para gerenciar os estados dos seus aplicativos. Como a gente viu, é bem simples, você basicamente cria uma store que vai herdar de Stream Store ou Notify Store, beleza? Você pode vir aqui e trocar para Notify Store. Vai funcionar da mesma forma, vou atualizar aqui para a gente ver, ok? Então funcionou corretamente. Esse é o bom do Flutter Triple, porque você pode escolher qual reatividade você vai usar aqui. Nesse caso, a gente estava usando a Stream Store, que utiliza as streams do Dart, e também a gente pode utilizar aqui a Notify Store, beleza? Que usa o Change Notifier. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido mais uma forma de estar gerenciando aí os estados dos seus aplicativos com o Flutter Triple. A gente já tem uma playlist bem grande aqui no canal sobre gerenciamento de estado, então vou deixar passando aí também. Depois dá um pulo lá para você aprender outras formas de gerenciar estados aqui no Flutter. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que a gente postar novos conteúdos aqui, beleza? Então te vejo na próxima aula. Falou!